Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês e hoje vamos falar novamente da Nothing, ou pelo menos vamos trazer aqui um novo produto da Nothing. Estamos a falar dos Nothing Ear 2. Já falámos aqui do Nothing Phone 1, já trouxemos aqui os Nothing Ear 1, hoje trazemos os Nothing Ear 2. Já na primeira geração, na primeira edição, eu tinha referido aqui que achava os melhores fones, sem sombra de dúvida, para o preço que eram no mercado. São realmente fones que apresentam um design único, muito bom. Só pelo design já vale um ponto muito favorável para estes fones. Também pela qualidade de som, para todas as características que apresenta, todos os controles, tudo e mais alguma coisa que vocês possam esperar. Wireless charger, tudo, realmente aqueles fones são incríveis. Agora, portanto, estou muito curioso também para fazer aqui o unboxing, as primeiras impressões com vocês desta segunda geração, que, como vocês podem ver, aliás, desde logo pela caixa, apresenta-nos logo aqui duas novidades. A primeira delas, temos aqui uma caixa mais pequena, essencialmente, e substancialmente mais pequena, considerando que aqui ainda temos este invólucro exterior, que depois abre-se aqui com esta patilha, e nesta caixa aqui nos primeiros, entretanto já não encontrei, também vinha com o invólucro, portanto a caixa era ligeiramente ainda maior do que o que temos aqui. Portanto, logo aqui de caras, caixa mais pequena. Também ainda aqui na caixa podemos ler na segunda geração iRes Audio, portanto estamos a falar de um dos grandes selling points desta segunda geração dos Nothing Ear 2, mas num produto deste, e aliás eu acho que isto é mais marketing do que outra coisa, há coisas que aqui fazem mais diferença, ou podem fazer mais diferença do que propriamente o iRes Audio. Isto é só porque realmente as marcas começam a olhar para isto com olhos de ver, porque realmente, enfim, em termos de competitividade começa a ser difícil distanciarem-se umas das outras, e as marcas começaram a perceber que as pessoas começam a entender um bocadinho mais de áudio e a perceber o que é que quer dizer isto do iRes, dos 24 bits e dos 196 Hz. Portanto, isto basicamente, por outras palavras, quer dizer que começa a fazer sentido para as marcas comunicar isto mesmo para o cliente, porque o cliente começa a ter noção e conhecimento sobre estas matérias. Mas como eu disse, eu acho que isso não vai fazer grande diferença. Eu acho que aqui aquilo que vai fazer maior diferença, aquilo que vai trazer o maior benefício para nós, compradores e consumidores, é, primeiro que tudo, a qualidade dos drivers que estão aqui, e entretanto isso foi completamente reformulado, como nós vamos poder falar mais à frente, e obviamente também a equalização dos próprios fones. Mas sem mais demoras, então vamos passar ao unboxing. Primeira coisa, umas instruções, aqui com um QR Code, provavelmente também por causa da aplicação. Podem fazer download da mesma aplicação, quer seja no sistema iOS, quer no sistema Android. Algumas instruções, o aspecto gráfico aqui também, aquilo que nós já estávamos à espera desta marca, mais alternativo, por assim dizer, cores pretas, cores escuras, caixa toda em preto. Aqui por baixo temos o cabo, portanto um cabo USB-C para o USB-C, muito provavelmente, em plástico, muito curto, o que de certa forma até é interessante, porque às vezes para arrumar estes cabos e para colocar isto assim, para não parecer que está tudo muito confuso com um cabo gigante, todo entrelaçado, é interessante. Depois aqui do outro lado outra pequena caixa com os adaptadores, essencialmente aquelas pequenas tips de borracha ou de silicone que se coloca na extremidade do fone para ficar com o melhor fitting ao vosso ouvido. Vamos então aqui àquilo que interessa, aos fones. A ver se eu assim de repente consigo notar alguma diferença entre esta geração e a primeira geração. Para além da cor, obviamente, que é a noite e o dia, não é? Literalmente. Ok, então, a primeira coisa que eu noto aqui logo de diferente, acho muito curioso esta parte aqui. Isto é saído, parece que até falta aqui uma peça na parte de trás da case. Portanto, esta peça aqui está de fora, parece que falta realmente aqui uma parte atrás. Acho interessante isto, parece que estamos em contacto direto com o próprio interior dos fones. Por acaso isto é bem engraçado. Na parte superior aqui da case também conseguimos perceber que esta face aqui também removeram aqui alguma coisa, e que neste momento vocês já não têm este acrílico a tapar toda esta superfície. Portanto, vocês veem que tem aqui duas peças separadas, vocês sentem mesmo com o próprio dedo ao passar aqui que são duas coisas separadas. Aqui temos logo depois também uma entrada USB-C para carregamento e o botão de pairing. A nível de materiais parece mais ou menos a mesma coisa. Os fones essencialmente parecem iguais. Este sistema magnético que sempre funcionou extremamente bem
continua a funcionar muito bem. A questão magnética está mais forte, ou seja, ainda segura melhor os fones aqui na case. Eu gosto muito destes fones em preto, mas já na altura, quando encomendámos a primeira geração, havia a primeira geração em preto e em branco, como eu vos disse, na altura em que encomendámos pelo menos havia as duas cores, e eu fiquei muito indeciso entre os totalmente pretos e os brancos. Eu achava que os brancos, apesar de tudo, eram os mais interessantes pelo contraste. Como conseguem ver aqui também, temos aqui esta stem dos fones transparente, uma assinatura já mesmo da própria Nothing, é um detalhe muito importante mesmo na marca, e aqui naturalmente eles continuam a manter essa assinatura, têm o cuidado em colocar todo o design interno muito bem disposto para que as coisas fiquem apelativas visualmente, e pelo menos para mim, eu acho que também para muitos de vocês isso é muito importante. Esta dobradiça aqui também atrás, eu nunca sei o nome disto, nunca sei como é que é de chamar isto, mas pronto, basicamente esta dobradiça também parece um bocadinho mais forte. À frente o ímã já normal de sempre, mas desta vez tem uma espécie de uma ranhurazinha aqui que encaixa, não só fecha magneticamente, mas encaixa para evitar aqui deslocamentos da tampa, vai evitar com as movimentações que haja mais desgaste nesta tal dobradiça, portanto é um pormenor aqui que acrescenta não só provavelmente qualidade ao produto, mas também longevidade. Posto isto, eu quero muito ouvir a qualidade disto que temos aqui. Entretanto, já tenho aqui também a aplicação, estamos a falar aqui do Nothing X. Havia um equalizador muito básico já na primeira geração. Nesta segunda geração vocês têm um equalizador mais complexo, mas mais importante do que este equalizador, temos a análise aos vossos ouvidos e a equalização em função dos vossos ouvidos. O meu gráfico, portanto, as barras cinzentas são basicamente aquilo que eu ouço bem, que não é preciso equalizar, e as barras vermelhas representam aquilo que o software tem que equilibrar. Aqui vocês têm, por demonstração de um gráfico, as várias formas de balanceamento da equalização. Vale a pena dizer que esta questão aqui da equalização é importante. Porquê? Porque a ideia aqui é transmitir-vos uma qualidade de som o mais linear possível, ou seja, com o mais balanceado possível, de forma a que pessoas com diferentes características auditivas consigam ter a mesma experiência de áudio entre elas, mas com equalizações completamente diferentes, porque obviamente essas equalizações estão adaptadas a cada pessoa. E o interesse disto é que tenham todas elas a mesma experiência de audição que teve, por exemplo, o produtor daquela música em particular. Ou seja, quando eu, por exemplo, produzo uma música, o meu ideal de experiência para quem a ouve é que toda a gente a ouça da mesma forma. E, portanto, para que toda a gente a consiga ouvir da mesma forma, ou seja, ouvir como eu a ouvi, portanto, com a mesma sensibilidade com que eu a ouvi, portanto, toda a equalização que eu fiz na minha música foi com base nos meus ouvidos, para isso, essa música tem que ser equalizada através desta forma para cada uma das pessoas que tiver a ouvir com estes fones. Outra coisa que faz uma grande diferença aqui, certamente, é que, como eu estava a dizer, os drivers são personalizados pela própria Nothing, ao contrário do que era na primeira geração, que eram os drivers perfeitamente normais, mas tinham a influência da Teenage Engineering na parte de equalização, de personalização do áudio. Neste caso já é a própria Nothing, não só que tem o controle da equalização, ou seja, foi uma equipa de engenheiros da própria Nothing que fez a equalização dos fones, como também dos próprios drivers. Portanto, estamos a falar aqui de drivers feitos em grafite com PU, portanto tem os dois componentes, ou seja, é poliuretano e grafite, que são dois materiais muito usados também na indústria, em algumas das melhores colunas que existem no mercado também, e é um material que já deu mais do que cartas de que realmente são materiais que valem a pena serem utilizados no ambiente áudio. Em termos de autonomia, também vale a pena aqui dizer, se tiverem a ouvir música sem noise cancelling ativo, ou seja, sem qualquer tipo de interferência, nem ativo noise cancelling, nem nada, vocês têm 36 horas de autonomia. Com noise cancelling ativo, vocês passam a 34 horas de autonomia. E estas autonomias aqui, estamos a falar de autonomias combinadas, ou seja, a autonomia dos fones e da case. Tudo no total permite estes números que vos falei, mas se for isoladamente, ou seja, só dos fones, se vocês tiverem um Active Noise Cancelling desligado, vocês têm uma autonomia de cerca de 6 horas só dos fones. Se tiverem o Noise Cancelling ativo, passam a ter cerca de 4 horas de autonomia só dos fones. O produto, que já era bom, tornou-se simplesmente excepcional. Mesmo. Portanto, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Entretanto, irei trazer aqui, provavelmente ao canal, um comparativo entre estes
e provavelmente um modelo de AirPods, não sei, vou ver. Digam-me também nos comentários se vocês tiverem alguma ideia de algum comparativo que queiram ver entre os Nothing Ear 2 e outros fones quaisquer que queiram ver do mercado. Posso trazê-los aqui se fizerem sentido comparar com estes. Meus amigos, e é isto. Eu espero que vocês tenham gostado deste unboxing e primeiras impressões dos Nothing Ear 2. Ficamos por aqui, vemos no próximo vídeo. Até à próxima. Fiquem bem.